Na capa do vídeo você vê a foto dos funcionários do posto de combustível entrando na loja de conveniência para se esconder dentro do freezer. Quase morreram. E neste caso, viram antes 20 homens terroristas do Hamas entrando na loja para saqueá-la, destruí-la e procurou antes quem matar. E eles estavam escondidos. Vamos ver o desfecho? Roda aí. O cara ao meu lado mostrou grande coragem, Barra contou depois. Ele rapidamente abriu a porta da câmara frigorífica. A loja de conveniência tinha um freezer grande nos fundos, usado para armazenar bebidas, gelo e produtos congelados. Era uma câmara fria industrial, com uma porta pesada de metal. Sem pensar duas vezes, os dois funcionários correram para dentro do freezer e fecharam a porta por dentro. Do lado de fora, através das câmeras de segurança, podemos ver exatamente o que aconteceu em seguida. Os terroristas do Hamas chegam ao posto. São pelo menos 20 homens. Enquanto eles correm em direção ao posto, já é possível ver alguns tiros sendo disparados para dentro da loja de conveniência. Eles entram pela porta da frente, com as armas em punho. As câmeras de segurança mostram tudo em detalhes perturbadores. Os terroristas começam a atirar. Balas atingem prateleiras, caixas de cereais explodem, garrafas de bebida se estilhaçam no chão. Eles não sabem que os funcionários estão escondidos no freezer. Eles entram, vão até os fundos da loja, procuram pelos funcionários israelenses, olham e não encontram. E então eles começam a saquear os produtos da loja. Os vídeos mostram os terroristas pegando produtos das prateleiras, caixas de bebidas, alimentos, qualquer coisa que conseguem carregar. Eles enchem as mãos e voltam para os veículos. Alguns terroristas ficam na loja por minutos, destruindo e levando tudo o que podem. Enquanto isso, dentro do freezer, o funcionário Barnamani e seu colega estão escondidos. A temperatura dentro do freezer é de vários graus abaixo de zero. Eles não têm casacos, não têm cobertores. Estão vestindo apenas roupas normais. Mas eles sabem que se saírem, morrerão. Então eles ficam lá dentro, ouvindo os tiros do lado de fora, ouvindo as vozes dos terroristas gritando em árabe, ouvindo o som de vidro quebrando, produtos sendo jogados no chão, veículos arrancando. O que Bar e seu colega não sabiam era que aquele posto de gasolina era apenas um dos muitos alvos dos terroristas naquela região. Enquanto eles estavam escondidos no freezer, congelando e rezando para sobreviver, a poucos quilômetros dali, massacres estavam acontecendo. No festival de música que estava acontecendo ali perto, terroristas massacraram mais de 360 jovens. Eles atiraram indiscriminadamente na multidão que tentava fugir. Perseguiram pessoas que se escondiam em abrigos de ônibus. Sequestraram dezenas de jovens e os levaram para Gaza. Lugares ali próximos, famílias inteiras foram assassinadas em suas casas. Na região de Beeri, mais de 100 pessoas foram mortas. Em Farazá, terroristas invadiram casa por casa, matando quem encontravam pela frente. As forças de defesa de Israel estavam tentando responder, mas estavam completamente sobrecarregadas. Havia dezenas de locais sob ataque simultâneo. Não havia soldados suficientes para proteger todos ao mesmo tempo. E no posto de gasolina, os terroristas do Hamas finalmente terminaram seu saque e partiram. Eles tinham outros alvos, outras vítimas, mas Bar e seu colega não sabiam disso. Eles permaneceram dentro do freezer, congelando, por horas. Aqui está um fato importante de ressaltar para você assistindo. A temperatura dentro de uma câmara frigorífica pode chegar a menos 18 graus Celsius. O corpo humano, sem proteção adequada, começa a sofrer os efeitos da hipotermia em questão de minutos nessa temperatura. Os sintomas da hipotermia começam com tremores violentos. Depois vem a confusão mental. A pessoa começa a ficar desorientada, a perder a coordenação motora. Os músculos ficam rígidos. A respiração e os batimentos cardíacos diminuem. O funcionário do posto Barnamani e seu colega ficaram dentro daquele freezer por horas. Eles se abraçaram para compartilhar o calor corporal. Eles se movimentavam constantemente, tentando manter a circulação. Eles conversavam para se manter acordados e alertas. A cada minuto parecia uma eternidade. O funcionário Bar disse depois. Nós não sabíamos se os terroristas ainda estavam lá fora. Não sabíamos se era seguro sair. Mas também não sabíamos quanto tempo conseguiríamos sobreviver ali dentro. Eles tomaram a decisão de esperar, de aguentar o máximo que pudessem, porque
porque sair cedo demais significava morte certa nas mãos dos terroristas, e ficar tempo demais significava morte por hipotermia. Era uma escolha impossível. Enquanto isso, do lado de fora, a batalha continuava. As forças de defesa de Israel finalmente começavam a organizar uma resposta coordenada. Soldados eram enviados para cada comunidade atacada. Helicópteros de combate sobrevoavam a região procurando terroristas. E lentamente, muito lentamente, as forças israelenses começaram a retomar o controle do território. Passaram-se horas desde que os terroristas haviam saqueado o posto e partido, mas Bar e seu colega não tinham como saber se era seguro sair. Eles estavam no limite. O frio estava se tornando insuportável. Eles sabiam que se ficassem muito mais tempo, não sobreviveriam. E então, finalmente, eles ouviram vozes do lado de fora, mas eram vozes gritando em hebraico. Eram soldados israelenses. As forças de defesa de Israel estavam fazendo uma varredura na região, indo de comunidade em comunidade, de edifício em edifício, verificando se havia vítimas ou sobreviventes. Quando os soldados chegaram ao posto de gasolina do cruzamento de Maguen, encontraram um lugar destruído, produtos espalhados pelo chão, vidros quebrados, marcas de bala nas paredes, sinais claros de que havia sido atacado. Eles pensaram que não havia ninguém ali, mas então ouviram batidas vindas do fundo da loja. Os soldados correram para lá e encontraram a porta do freezer. Quando abriram, Bar Nahmani e seu colega caíram para fora, tremendo violentamente, com hipotermia, mas vivos. Eles haviam sobrevivido. Contra todas as probabilidades, em um dos dias mais mortais da história de Israel, aqueles 2 funcionários de um posto de gasolina na fronteira conseguiram sobreviver ao ataque do Hamas, escondendo-se em um freezer. Mas a história deles é apenas uma entre milhares de histórias de sobrevivência daquele dia terrível. O ataque de 7 de outubro de 2023 mudou Israel para sempre. 1.200 pessoas foram mortas, famílias inteiras foram destruídas, comunidades inteiras foram devastadas. 251 pessoas foram sequestradas e levadas para Gaza como reféns. Algumas foram libertadas em negociações posteriores. Algumas foram resgatadas pelas forças de defesa de Israel, mas muitas ainda permanecem em cativeiro até hoje. Israel lançou uma operação militar massiva em Gaza, com o objetivo declarado de destruir o Hamas e resgatar todos os reféns. A guerra resultou em dezenas de milhares de mortes de ambos os lados. Morris Atias, o dono do posto de gasolina, se alistou imediatamente nas forças de reserva quando a guerra começou. Ele serviu no comando da frente interna em Beersheba, ajudando a proteger civis e coordenar defesas. Quando Morris finalmente voltou ao seu posto meses depois, ele encontrou o lugar destruído. As câmeras de segurança mostrando os últimos momentos antes do ataque. Ele reconstruiu o posto, mas as memórias daquele dia permanecem. Do posto de gasolina, Bar Nahmani sobreviveu fisicamente, mas como tantos outros sobreviventes do 7 de outubro, ele carrega traumas psicológicos profundos. Ele deu algumas entrevistas contando sua história, esperando que ela sirva de testemunho do que aconteceu naquele dia. E a história dele é importante por vários motivos. Primeiro, porque mostra a brutalidade do ataque do Hamas. Os terroristas não atacaram apenas alvos militares. Eles atacaram civis desarmados. Eles atacaram postos de gasolina, festivais de música e casas. Seu objetivo era causar o máximo de morte e destruição possível. Segundo, porque mostra a coragem e instinto de sobrevivência de pessoas comuns em situações impossíveis. Bar e seu colega não eram soldados. Eram apenas 2 funcionários de um posto de gasolina, trabalhando em um dia normal. Mas quando enfrentaram uma escolha entre a morte certa e uma chance mínima de sobrevivência, eles escolheram lutar por suas vidas. Terceiro, porque nos lembra que por trás de cada estatística, de cada número de vítimas, há histórias humanas reais. 1.200 pessoas mortas não é apenas um número. São 1.200 histórias individuais, 1.200 famílias destruídas, 1.200 vidas que foram brutalmente interrompidas. E finalmente, porque mostra que mesmo nos momentos mais sombrios, mesmo quando tudo parece perdido, a esperança e a vontade de sobreviver podem prevalecer. Bar Nahmani e seu colega beduíno sobreviveram àquele dia terrível, escondidos em um freezer por horas, aguentando frio extremo, sem saber se sairiam vivos. Eu sou Vinícius, está gostando? Se inscreva, por favor. Deixe seu comentário gentil